Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Não dá vontade mais de sair desse lugar, não é verdade? Continuar louvando e louvando e louvando, e não parar mais, porque é tão bom sentir a presença do Senhor, é tão bom sentir esse Deus tão poderoso falar conosco, nos tocar, como é maravilhoso encontrar esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos passar agora ao momento da palavra. Vamos ver o que o Senhor, o Espírito Santo de Deus preparou para nós essa noite. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, curva a sua fronte. Peça para o Espírito Santo de Deus vir falar com você. Fala para o Senhor que o Senhor quer ouvir, que você quer ouvir a voz dele. Aleluia, aleluia. Continuar ouvindo a voz dele, na verdade. Santo Deus, Todo-Poderoso. Nós glorificamos, ó Deus eterno, Deus maravilhoso, pela presença do Teu Santo Espírito nesse lugar. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Quem somos nós para que o Senhor nos trate dessa forma tão maravilhosa e com tanto amor? Obrigado, meu Pai. Senhor, nesse momento nós nos curvamos, ó Deus, diante de Ti, Senhor. E atentos, estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, fala no coração de cada um. Papai, nós não viemos ouvir palavras de homens, porque não é palavra de homens, ó Deus eterno, que aquece o nosso coração e restaura a nossa vida. É a Tua palavra, ó Deus, saída da Tua boca, Pai. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos, fala conosco nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias na carta aos Romanos. Glória a Deus. Capítulo 8. Verso 28. Na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas. Os planos que Deus tem para nós. Muitas vezes nós paramos e perguntamos: Senhor, mas quais são os seus planos? Quais são os seus planos para a minha vida? Às vezes, diante das coisas que acontecem, nós ficamos nos questionando sobre isso. O que será que Deus tem para mim? E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem segundo os propósitos de Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem, por que muitas vezes nós temos a sensação de que as coisas não estão cooperando para o nosso bem? Por que muitas vezes nós nos perguntamos a Deus: Senhor, no que isso está cooperando para o meu bem? Nós não conseguimos entender o tratar de Deus, nós não conseguimos entender o querer de Deus naquela situação. E quando nós entendemos os planos de Deus para a nossa vida, e nós andamos nos planos de Deus, a palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho. Irmãos, nós andamos no caminho. Amém? Então nós temos que andar em Cristo, porque Ele é o caminho pelo qual nós que escolhemos a servi-lo, nós que escolhemos a Jesus, que aceitamos Ele, nós temos que andar. Qualquer caminho fora dele não é caminho para nós. Qualquer coisa fora de Jesus não é boa para nós. Então, quando a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que vivem o propósito de Deus, quer dizer que tudo coopera quando nós estamos nesse caminho que é Cristo. E nós estamos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas e o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? O Senhor, Ele tem planos para nós. Ele tem planos espirituais. Ele tem planos de propósito. Ele tem planos de bem-aventurança. E Ele tem plano para o futuro. Quando nós nascemos, o Senhor, antes de nós nascermos, diz no livro de Jeremias, o Senhor já nos conhecia. Antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor diz a Davi que Ele já conhecia todos os nossos caminhos. Ou seja, ninguém está aqui por um acaso. Ninguém está aqui experimentando nada. Ninguém está aqui e vai ter uma outra chance de viver diferente. Então essa vida aqui tem que valer a pena.
essa vida nós temos que viver da maneira correta, para ver todas as coisas cooperando para o nosso bem. Amém? Então a palavra diz que os planos de Deus para nós são planos espirituais. Abram as suas Bíblias em João 17:3, que um dos primeiros planos para nós, um dos primeiros planos que o Senhor tem para nós é o plano de nós o conhecermos. Para nós servirmos, nós precisamos conhecer a Deus. Amém? A palavra diz que nós temos que nos esforçar em conhecê-lo, procurar a conhecer e continuar conhecendo. João 17:3 vai dizer assim: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa, que conheçam a ti e a Jesus Cristo. Irmãos, o plano de Deus para nós é que nós o conheçamos em primeiro lugar. Nós temos que buscar conhecer Deus. Por quê? Porque quando nós servimos a Deus e nós não conhecemos, nós estamos no raso, nós estamos na superfície com Ele. Quer ver? Jó vem dizer, antes dele passar a prova que ele passou, enquanto ele era rico, enquanto ele tinha tudo, enquanto os filhos dele estavam vivos, enquanto ele tinha as ovelhas, os gados, e estava tudo correndo bem, ele andava com Deus. Falava que Jó, ele sacrificava a Deus, ele agradecia a Deus e ele andava com Deus. Quando Jó teve todos os problemas dele, quando ele perdeu tudo, quando ele ficou doente, quando veio tudo aquilo sobre ele, ele disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu consigo te ver. Olha só a diferença na vida de Jó. Quando ele passou por tudo aquilo e ele viu a mão de Deus, ele disse: agora eu te vejo, agora eu te conheço de verdade. Muitas vezes nós achamos que conhecemos a Deus e nós não conhecemos. Muitas vezes nós achamos que temos intimidade com Deus e nós não temos. Nós vamos ter intimidade com Deus quando nós estamos passando apuro, quando nós estamos passando aperto, quando nós estamos passando necessidade, que aí nós oramos e nós vemos a mão de Deus agir. Há umas semanas atrás eu disse para os irmãos como é bom ver a mão de Deus agir. Irmãos, como é bom você fazer uma oração, como é bom os médicos falar não tem jeito, como é bom as pessoas falar não vai, como é bom o médico falar vai porque está grave, e você ora e o Senhor fala não tem nada, está tudo certo. E o médico fala eu não sei como, mas nós sabemos como. E aí nós conhecemos a Deus de verdade. E aí nós sabemos que Ele ouve a nossa oração. Então o primeiro plano de Deus para as nossas vidas é que nós o conheçamos. O segundo plano espiritual de Deus para a nossa vida é que nós recebamos o perdão e a salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não tem outro meio de receber a salvação senão por intermédio do Senhor Jesus. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos. Nós precisamos reconhecer que sozinhos nós não vamos conseguir. Nós precisamos pedir para o Senhor Jesus nos cobrir. Precisamos pedir perdão em nome dEle, porque nós temos acesso ao Pai por intermédio dEle. Então, se nós não entendemos que a nossa salvação veio por meio do Cordeiro de Deus, se nós não entendemos que só há salvação em Jesus Cristo, se nós não entendemos que Ele virá buscar a igreja, em um piscar de olhos nós seremos arrebatados, se nós não entendemos que tudo isso só é possível por intermédio da cruz dEle no Calvário, nós não estamos dentro dos planos de Deus. Amém? Nós temos que entender isso. E nós temos que passar isso para o próximo. Qualquer filosofia, qualquer religião, ou qualquer história que é contada, que não termina, que não começa, não tem o meio e fim, no sacrifício de Jesus, não está dentro dos planos de Deus para a nossa vida. O Senhor quer que nós saibamos o que nós temos em Jesus. O Senhor quer que nós saibamos que a nossa salvação é por Ele. E que nós temos que buscá-lo, que o nosso perdão é por Ele, e a nossa redenção é por Ele. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Abram as Bíblias em João 3,16. Os irmãos sabem o que está escrito em João 3,16? Um dos versículos mais famosos da Bíblia. Não lembra? Quando eu falar, vocês vão falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não falei? Que era um dos mais famosos na Bíblia? Que deu o seu Filho unigênito,
para morrer por todo aquele que nele crê, para que nós tenhamos vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Os irmãos conseguem entender isso? A palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Pensa em um pai. Pensa em um pai olhando e não vendo um justo sequer. Mas Deus nos amou. Deus amou você de tal maneira que Ele deu o Filho unigênito dele para morrer por você. De tal maneira. Esse amor foi tão intenso em Deus que Ele quis resolver, que Ele quis te salvar. Aleluia. Amém? Uma vez Deus disse, o homem se perdeu. E eles andam fazendo coisas ruins, são malvados, não conseguem mais ser bons. Então eu vou mandar o dilúvio e vou acabar com toda a terra. Mas ele viu um homem que chamou a atenção dele. E então ele protegeu esse homem e toda a família dele. Um homem, a família dele. E quem escolhesse entrar na arca? Mas ninguém escolheu entrar na arca. E então o Senhor, Ele salva a Noé e a família dele. Mas quando Deus olhou para a terra e não viu um homem sequer justo, Ele não resolveu acabar com todos os homens. Consegue entender isso? Ele resolveu mandar Jesus para morrer por todos os homens. E agora quem aceita Jesus é salvo pelo sacrifício dele. Jesus ter vindo à terra foi a manifestação do amor de Deus pela sua vida. Por isso que nós temos que aceitá-lo. Por isso que nós temos que entender por que Deus mandou Jesus. Amém? Por isso que nós temos que agradecer, porque nós não tínhamos mais jeito. Nós éramos pecadores e dos piores. A palavra diz que mesmo sendo pecadores, Jesus morreu por nós. Jesus não morreu por ninguém que estava bom, por nenhum bonzinho. Ele morreu pelos pecadores. Nós somos pecadores e nós temos que reconhecer isso. E nós temos que dizer ao Senhor, em nome de Jesus, me transforma a cada dia. Porque o próximo plano de Deus para a sua vida é renovação e transformação pela obra do Espírito Santo. Amém? Não é por você, não é por mim, é pela obra do Espírito Santo. Abre a Bíblia aí na segunda carta aos Coríntios. Vamos ver se eu consigo passar todos os textos para os irmãos. Vamos rapidinho para a gente conseguir ler tudo, que é importante. Segunda carta aos Coríntios 5, no verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Irmãos, olha só, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas, todos os costumes, todas as formas de ser, todas as palavras erradas, todo comportamento que não é próprio de um cristão, toda a conduta errada já se foi. Nós temos que ser novos. Sabe o que as pessoas pensam? Que de repente vai acontecer alguma coisa e de repente vai mudar completamente numa questão de segundos. Eu já não sou mais aquela pessoa. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Amém? O Senhor, Ele trabalha na nossa vida através de processos. E nós temos que aceitar os processos. E nós temos que querer estar no processo. E nós temos que enxergar o processo. E nós temos que querer mudar pelo processo. Muitas pessoas falam assim, eu não preciso mudar. Eu faço isso por causa que você faz isso. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse que se nós estamos nele, olha só, se você está nele, você é uma nova criatura. As coisas da velha criatura, o comportamento da velha criatura, o querer da velha criatura, os vícios da velha criatura, já se passaram. E tudo tem que se fazer novo. Não adianta querer ser uma nova criatura, andar com Cristo e andar fazendo as mesmas coisas de antes. Porque essa criatura não serve. Amém? Porque depois que nós aceitamos Jesus e nós começamos esse crescimento com Deus, nós passamos a ser chamados de como? Filhos de Deus. Eu não gosto que as pessoas me chamem de criatura. Tinha uma mocinha no meu serviço que sempre brincava comigo. A Bia. A criatura, eu falava, não me chama de criatura. Aí ela dava risada. Porque a criatura, irmãos, é aquela que não mudou ainda. A criatura é aquela que não quer entrar no processo. A criatura é aquela que ainda não entendeu.
que foi transformado. A criatura é aquela que não consegue ver o que precisa ser mudado. Agora o filho diz: pai, eu estou aqui, pode me transformar. Pai, eu sou o seu vaso, pode me quebrar se for necessário. O filho reconhece que ele precisa do pai. O filho diz: pode transformar. Amém? Glória a Deus. Por isso, esse é um outro plano de Deus para nós, um propósito de Deus para nós, que nós nos transformemos, porque nós nascemos num mundo onde nós temos pecado, nós herdamos a semente do pecado. A palavra diz que a semente do pecado foi passada por Adão. E nós recebemos a semente desse pecado, e nós precisamos de transformação. Então, quando nós viemos a Cristo e nós enxergamos que nós temos defeitos, quando nós enxergamos que o nosso comportamento não é próprio, quando nós enxergamos que está diferente com a palavra, e é por isso que a Bíblia fala que ela é como um espelho, a palavra é como um espelho, que o homem vê o que está de errado, nós temos que pedir para Deus essa transformação. E aí, sendo da vontade dele, o que acontece? O Senhor atende a nossa oração. Porque não é isso que a palavra fala? Que quando nós pedimos algo e é da vontade de Deus, Ele atende a nossa oração. Pediste e não recebeste, por quê? Pediste mal. E quando você pede o que Deus tem para você, por um acaso Ele não fará? Quando você pede o que Deus tem para você, Ele faz. E muitas vezes somos nós que precisamos de transformação. Muitas vezes não, todas as vezes. Porque nós precisamos de transformação para lidar com as coisas, nós precisamos de transformação para enxergar as coisas, nós precisamos de transformação para aprender as coisas. Amém? Porque a velha criatura não quer saber de aprender. A velha criatura não tem humildade. A velha criatura acha que está certo em tudo. A velha criatura acha que está tudo bom, que está tudo perfeito, não precisa aprender nada, não precisa ser transformada. Mas a nova criatura, quem já está em Cristo, diz: Senhor, me ensina. Eu preciso aprender. Eu preciso de transformação. Amém? Glória a Deus. O quarto plano de Deus no crescimento espiritual é a mudança de conduta pelo comportamento, pelos frutos do Espírito. Irmãos, quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Senhor quer que nós tenhamos o fruto do Espírito? E quanto nós buscamos do fruto do Espírito? Quanto nós buscamos de amor? Quanto nós buscamos ser longânimo com as pessoas? Sabe o que é longânimo? Deus é longânimo para conosco. Quando nós vemos uma pessoa fazer muita coisa errada, e só se dá bem, nós falamos: nossa, essa pessoa faz tanta coisa errada e não acontece nada com ela. Deus não faz justiça. Não é assim, irmãos? Como é que pode? Porque Deus é longânimo, Ele dá oportunidade. Só que Deus quer que nós sejamos assim. Então pensa nisso. A pessoa faz com você e você está ali. Sendo o quê? Longânimo. Só que como Deus, nós temos um tempo. O tempo de Deus chega, o nosso tempo chega. Mas o que nós vemos hoje aí fora é as pessoas terem, como dizem, pavio muito curtinho. Qualquer coisinha que é falado já volta com estupidez, com arrogância, com soberba, com orgulho. Não é assim? Hoje nós vemos que pessoas se matam no trânsito por causa de uma fechada. Hoje nós vemos que pessoas se matam na fila do supermercado porque o outro entrou na frente. O Senhor quer que sejamos longânimo, temperado, manso, tenhamos domínio próprio. E muitas vezes nós falamos: meu Deus, como é difícil essas coisas. É mesmo. É muito difícil para o homem natural. Para o homem natural, eu diria que é impossível até entender isso. Porque quando a pessoa vê uma pessoa muito longânima, muito cheia de paz, as pessoas costumam falar que o outro até irrita, não é verdade? Já ouviram falar isso? Nossa, a pessoa até me irrita, de tanta paz, de tanta tranquilidade. É muito tranquilo. Porque nós vivemos acelerados, nós vivemos num mundo onde nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Quando nós queremos viver o amanhã, o mês que vem, o ano que vem, a década que vem, tudo hoje. Mas, irmãos, para ter estratégia, para fazer as coisas com sabedoria, nós precisamos de tempo. Amém? Não é uma questão de ser calmo e não fazer. Porque nós temos que ser produtivos. É uma questão de ser calmo para ter estratégia e sabedoria. E saber como fazer as coisas. É isso que Deus quer de nós. Eu vejo as mulheres da Bíblia. Eu vejo a história das mulheres da Bíblia. De Joquebede, de Ana, de Sara.
de Esther. E eu vejo como elas eram sábias. Antigamente tinha o culto das mulheres na igreja, eu não sei se hoje tem mais, acho que não, né? Algumas, né? Algumas têm, né? E ensinava-se a sabedoria para as mulheres. E sempre pregavam sobre a mulher virtuosa, e como deve ser a mulher, e os frutos. Não digo que o homem também não tem que aprender, tem, irmãs, calma. Aí pegar o pastor lá na saída. Todo mundo tem que aprender. Mas é tão lindo uma mulher sábia, porque a palavra fala que é ela que edifica a casa. Olha só, o homem é tão tudo, né? O homem acha que ele é tão tudo, e a palavra fala que é a mulher que edifica a casa. É a mulher que faz o negócio, é a mulher que compra as propriedades. Não é isso que diz a palavra? É a mulher que faz. E por que a mulher? Porque uma mulher sábia, ela leva o homem para onde ela quer. Eu vi uma pregadora dizer uma vez, e eu não esqueço disso, que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? E a cabeça só vai para onde o pescoço quer que ela vá. E é verdade. Uma mulher sábia, ela sabe levar o homem aonde ela quer. Eu falo isso em casa. Uma mulher que sabe direcionar, uma mulher que sabe conversar, uma mulher que sabe estruturar, uma mulher que sabe planejar, ela leva o homem para onde ela quer, porque ela tem um poder de persuasão impressionante. Ou você vai para onde ela quer, ou você vai, não tem segunda escolha, não é? Ai, a diaconisa está me fulminando aqui com os olhos, vocês precisavam ver como é que ela está me olhando, até com medo dela. Porque a mulher, ela consegue levar o homem onde ela quer. A mulher sabe, ela consegue. Amém? Então, que nós possamos orar e pedir mais ao Senhor todos esses frutos do Espírito Santo. Porque o Senhor não quer que tenhamos um ou dois. O Senhor quer que nós tenhamos todos eles. Uma vez no estudo eu aprendi que esse fruto do Espírito Santo, ele é chamado de fruto. E ele tem todas essas propriedades, todas essas coisas. Porque ele é igual uma mexerica, pocã. É um fruto só com vários gomos, né? E quem é que come metade de uma mexerica? Um terço, um quarto? Ninguém, né? Pega a mexerica e descasca e come toda. Então o Senhor quer que nós tenhamos todos os frutos do Espírito Santo. E nós sabemos, cada um de nós sabemos qual nos falta. Cada um de nós sabemos onde é que nós pecamos mais em relação a isso. Então que nós possamos não se conformar. Dizer eu sou assim mesmo, isso é difícil demais para mim. Irmãos, não é difícil demais. Porque o Senhor sabe do que nós somos capazes. Mas buscar cada vez mais. E não parar de buscar até conseguir. Não é sobre isso que o Espírito Santo vinha falando até agora. Não parar de buscar até conseguir. Até ser mais longânimo. Até ter mais domínio próprio. Até ter mais amor. Até ter a alegria do Espírito Santo. Amém? Até ter fidelidade, bondade. Mas não é qualquer. É do Espírito Santo. Para que nós possamos viver cada vez melhor, porque se nós estamos dentro do plano de Deus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Se nós estamos sendo tudo isso que está escrito aqui, todas as coisas vão contribuir, os nossos planos vão dar certo, os nossos projetos vão dar certo, a nossa vida vai dar certo, porque nós estamos fazendo tudo conforme a vontade de Deus. Amém? Os planos e propósitos de Deus. Os planos e propósitos de Deus continua. E o próximo que nós vamos ver é o plano de servir. Irmãos, a palavra diz que nós temos que servir. O que é servir? Jesus nos mostrou, nos ensinou, e Ele fez para que os discípulos soubessem como era. O Senhor Jesus, sendo rei, Ele se colocou como servo, para mostrar que nós precisamos servir. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro 4,10 vai dizer assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Múltiplas formas. O que a palavra está dizendo? Deus te deu um dom, Deus te deu dons, e esses dons é para você servir aos outros. Olha que interessante. O seu dom não é para você. O seu dom não é para que as pessoas te vejam. O seu dom é para servir os outros. Para você, para que através de você, Deus demonstre a graça dele nas múltiplas formas que ela tem. Olha que maravilha. Por isso que cada um faz bem uma coisa. Porque o Senhor, Ele quer que juntos nós sirvamos e mostremos as múltiplas formas da graça dele para o outro.
Ele quer que a pessoa, o outro que você encontrar, se sinta abraçado por ele, se sinta amado por ele, se sinta servido por ele, se sinta acolhido por ele, se sinta alimentado por ele, se sinta vestido por ele. Amém? Já pensou se todo mundo fizesse isso? Como era lá na igreja de Atos? Ninguém tinha dificuldade, ninguém tinha necessidade. Ninguém passava situação ruim, sozinho. Ninguém tinha falta de um abraço. Ninguém tinha falta de nada nessa terra. Esse é o propósito de Deus para nós. Amém? Esses planos de Deus são os planos de propósito. Propósito. Irmãos, se nós não seguirmos os planos de propósito de Deus, nós não vamos ver as coisas todas contribuir para o nosso bem. Se nós não usamos os nossos dons para o próximo, nós não vamos ver as coisas contribuindo para o nosso bem, porque nós não estamos dentro do plano de Deus, nós não fomos chamados, nós não estamos aceitando aquilo que Ele nos escolheu para fazer. Quando nós estamos dentro do propósito, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando nós estamos fazendo algo que Deus determinou, quando nós vemos as coisas ir acontecendo, que nem ontem nós vimos na ação, nós ficamos muito emocionados e falamos: Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor já tinha tudo nos seus planos, nós só somos instrumentos, e nós nos sentimos bem, e as pessoas falam assim: nossa, parabéns por vocês fazerem essa obra, que coisa linda. Mal sabem eles que nós ganhamos muito mais do que quem é atendido, amém? Nós ganhamos muito mais, nós crescemos muito mais, nós podemos ver a mão de Deus trabalhar através da nossa vida. Quando nós chegamos e as pessoas falam assim: nossa, como Deus é maravilhoso, eu estava orando para Deus mandar o alimento, e você fala: Senhor, obrigado, porque aí você sente que você é instrumento de Deus, que Deus te tirou dali da sua zona de conforto justamente para fazer a vontade dEle, e não tem nada melhor do que isso, irmãos, amém? O plano de propósito de Deus é que nós amemos o próximo, faça ao próximo por amor. Esse é o propósito de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz por amor. O que você quer para você? Faça para o teu próximo. Faça para o homem o que você quer que façam para você. O que você quer que façam para você numa situação que você está passando, uma situação difícil? O que você quer que o outro faça para você quando você está sofrendo? O que você quer que o outro faça para você quando você está com falta? O que você quer? Faça para o outro. Porque da mesma forma que você faz para o outro, Deus vai fazer voltar para você. Amém? É isso que está escrito na palavra. Agora, se eu não faço pelo outro, se eu fico esperando o outro fazer para mim, para depois eu fazer, eu vou ter isso de volta? Não, eu não vou ter de volta. Eu não vou ter nunca de volta. Se eu espero o outro ser gentil para depois ser gentil, se eu espero o outro me agradecer para depois agradecer, se eu espero o outro me ajudar para depois ajudar, porque as coisas com Deus não funcionam dessa forma. As coisas com Deus é plantação e colheita. Por um acaso alguém colhe sem plantar? Ninguém colhe sem plantar. Por isso que é ide. Você vai primeiro. Você faz primeiro. Você demonstra primeiro. Você ama primeiro. Você serve primeiro. Como servo de Deus. Amém? E aí as coisas voltam da mesma medida. Da mesma medida não. Ainda volta multiplicado para você, porque a palavra de Deus diz que aquele que ajuda o pobre, Deus paga com juros. Olha que palavra maravilhosa. Deus ajuda no leito da morte, Deus ajuda no leito da enfermidade, Deus abençoa, Deus abre portas. Então nós temos nós temos tudo para fazer de acordo com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O outro plano de Deus para nós é que nós demos testemunhos e ensinemos aos outros. Mateus 28, do 18 ao 20. Abram aí. Mateus 28. Do 18 ao 20, diz assim: Chegando Jesus, falou dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos,
nós não damos testemunho de Jesus quando nós contamos quem é Jesus e quando nós ensinamos as pessoas do que Jesus fez e o que Ele faz. É nossa obrigação ensinar as pessoas sobre Jesus. É nossa obrigação dar testemunho de crente para que as pessoas queiram Jesus. Porque as pessoas querem Jesus, em primeira instância, por causa do nosso testemunho. Se nós não damos testemunho, se nós somos más pessoas e falamos que nós somos cristãos, a pessoa fala, eu não quero ser crente desse jeito. Eu ser crente para ser assim, desse jeito? Não, prefiro não ser crente. Eu já vi tantas pessoas falando assim, e isso dói muito no meu coração, quando a pessoa fala, se for para ser crente desse jeito, eu prefiro não ser. Porque a pessoa se faz, quando ela não tem testemunho, ela se faz de barreira para que a pessoa chegue em Cristo. E nós temos que ser caminho, nós temos que ser luz, nós temos que facilitar, nós temos que levar as pessoas até Cristo. E não dificultar a passagem das pessoas. Entende isso? Então, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós ensinemos sobre Cristo, é que nós façamos discípulos para Jesus. Nós estamos dentro desse propósito, então todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. O Senhor Jesus disse, eu estarei convosco. Quando nós estamos dentro do propósito de Deus, o Senhor está conosco. E nós podemos ter certeza que Ele está. Em tudo que nós vamos fazer, o Senhor está conosco. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer que nós tenhamos esperança. Uma pessoa sem esperança é muito triste. Uma pessoa que acha que as coisas não vão mudar, uma pessoa que acha que vai viver naquela situação para o resto da vida, é muito triste. Então o propósito de Deus é que nós tenhamos esperança. Esperança. Que nós cremos, porque se nós cremos, nós temos esperança. Se nós cremos que as coisas não são, aqui na terra não é eterna, que as coisas vão mudar, que o Senhor pode mudar, que o Senhor vai fazer, que Ele vem de encontro, que Ele está vendo o sofrimento. Se nós temos essa esperança, nós estamos dentro do propósito do Senhor para a nossa vida. Porque é impossível viver nessa terra sem esperança, irmãos. Quem não tem esperança, se tranca dentro do quarto, não sai mais. Porque não tem esperança que coisas novas vão acontecer. Amém? Glória a Deus. O plano do Senhor para nós também é que façamos boas obras. Abram as Bíblias em Efésios 2:10. Amém? Encontraram? Lê para nós, diácono, por favor. As quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Irmãos, tem pessoas que acham que porque é crente, todas as coisas têm que contribuir, mas não faz boas obras. Mas eu não faço mal para ninguém, mas não faz boas obras. Vive completamente, preenche todinho o tempo com a vida particular, com as coisas da própria vida, e não faz boas obras. O Senhor nos fez para nós fazermos boas obras. Por que que eu estou aqui? Por que que Deus me trouxe? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Eu não sei. Eu não sei o propósito de Deus na minha vida. Você não sabe? Olha o tanto que eu já falei. Não sabe? Quer saber um que já vai mudar toda a sua vida? Faça boas obras. Faça boas obras. E tudo que o Senhor tem para você, Ele vai te entregar. Porque o Senhor é fiel e justo. Porque o Senhor é verdadeiro. As pessoas vivem uma vida egoísta achando que tem que crer na força do próprio braço. As pessoas acham, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então eu vou acordar cedo e vou dormir à noite e vou fazer tudo para mim, para os meus, pensar em mim e o Senhor vai me abençoar. Está errado. Quem pensa assim está indo em desencontro com a palavra de Deus. O Senhor está falando que vai te abençoar se você fizer boas obras. Mas se eu deixar de trabalhar, o Senhor está falando que vai te abençoar se você fizer boas obras. Então você tem que trabalhar? Tem, porque a palavra diz que nós não podemos ser preguiçosos. A palavra diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Porque nós temos que trabalhar. Mas nós temos que saber o momento de fazer todas as coisas. Nós não podemos ocupar todo o nosso tempo. Nós temos que ter tempo para fazer boas obras. Amém? Nós temos que ter coração aberto para fazer boas obras. Porque esse é o plano de Deus para nós. Irmãos, nós temos um tempo determinado aqui na terra. Cada um de nós temos esse tempo.
E se nós terminarmos o nosso tempo aqui e não fizermos o que nós precisamos fazer, o que vai acontecer? O que vai acontecer se nós chegarmos diante de Jesus e nós não tivermos feito o que nós fomos colocados aqui para fazer? Amém? E o Senhor diz que nós temos que fazer boas obras, nós temos que ter esperança. O Senhor quer que tenhamos paz interior. Paz interior. Como é difícil, né, ter paz interior quando tudo à nossa volta está explodindo e pegando fogo. Como é difícil olhar tudo virando de ponta cabeça e ter paz interior. Mas a palavra diz que nós temos que buscar essa paz interior, independente de qualquer coisa, porque dentro da paz interior está o propósito de Deus para nós. Abram suas Bíblias em Filipenses 4, no verso 7. Amém? Lê para nós, diaconisa. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Está vendo o segredo da paz de Deus? O nosso cérebro, ele é racional. Então, como é que eu vou ter paz se eu não estou ganhando o suficiente? Como é que eu vou ter paz se eu queria uma coisa e não consigo fazer? Como é que eu vou ter paz se o fulano tira a minha paz? Como é que eu vou ter paz se as coisas não são do jeito que eu quero? O Senhor está dizendo que não, você não tem que depender de coisas exteriores para ter paz. Você tem que ter paz por saber que o Senhor está lutando as suas guerras, que Ele está na sua frente. E você tem que ser grato por isso. Quando você perde a sua paz por causa de coisas externas, você esquece quem é Deus na sua vida. Você esquece de agradecer. E se você passar um dia sem paz, e se você passar 10 dias sem paz, e se você passar um ano sem paz, como que vai ser a sua vida? Só que as coisas, irmãos, não vão contribuir para a nossa paz. As coisas externas não vão contribuir para a nossa paz. Os irmãos acham que as coisas externas contribuíam para a paz de Paulo e Silas na prisão? Enquanto eles estavam lá louvando ao Senhor para que todos os presos ouvissem, eles estavam com o coração em paz? Eles estavam. Porque eles estavam louvando ao Senhor. Eles estavam despreocupados. Eles não estavam preocupados que eles estavam lá com as mãos atadas, com os pés atados. Eles não estavam preocupados com o que ia acontecer com eles no dia seguinte. Embora eles estivessem presos, eles estavam em paz. E eles louvavam a Deus. Isso é entender que é no tempo de Deus, na hora de Deus, e vai acontecer. Isso é tomar posse da bênção, independente da situação do momento. Do momento, porque a situação do momento de Paulo e Silas era a prisão e talvez depois a execução. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos conciliar a nossa paz interior com o que está à nossa volta. O Senhor está dizendo que o plano dele para nós é que nós consigamos ter paz interior, independente do que está acontecendo à nossa volta. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós ficarmos nesse mundo até o Senhor Jesus vir, até todas as coisas acontecer, como é que nós vamos conseguir viver se nós não tivermos desenvolvido essa paz interior? Como? Se tudo tira a nossa paz, se tudo nos faz ficar apavorados, se tudo nos faz ficar temerosos, se tudo nos faz ficar desesperados, como é que nós vamos resistir? Como é que nós vamos prevalecer? Como é que nós vamos lutar contra o inimigo das nossas almas? Como é que nós vamos estar de pé no campo de batalha? Como? O que o diácono ministrou? O que o Espírito Santo ministrou através do diácono? Profetiza. Como é que você vai profetizar se você não tem paz de espírito? Ao invés de você profetizar, você está andando na sua casa de lá para cá, daqui para lá, e chorando, e gritando, e falando que não aguenta mais. Cadê a paz de espírito? O Senhor tem paz de espírito para nós, e a paz de espírito dele excede todo o entendimento. Você não precisa entender. Irmãos, já teve vezes de eu estar indo no meu carro para o trabalho, e está caindo o mundo nas minhas costas, e me vi uma felicidade, uma paz tão grande, e eu começar a rir sozinho dentro do meu carro, e pensar, se as pessoas me vissem, iam falar que eu estou louco. Porque tudo o que está acontecendo na minha vida, e eu rindo. Essa paz excede todo o entendimento. A nossa paz, ela não pode ser ligada a um fator externo. Não é se tudo estiver bem na minha vida, eu estou em paz. Eu estou em paz mesmo que nada esteja bem na minha vida. Porque eu sei que aquele que não dorme está do meu lado.
Eu sei que aquele que me protege está do meu lado. Eu sei que aquele que muda situações num piscar de olhos está do meu lado. Por que eu vou perder a minha paz? Amém? Ah, é fácil? Não, não é. Eu não estou dizendo que nada disso é fácil. Eu estou dizendo que é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus não é que você se desespere. O plano de Deus é que você tenha paz. O plano de Deus é que você tenha sanidade. O plano de Deus é que você esteja controlado, que você tenha mansidão até nos momentos difíceis. Porque ter paz quando tudo está indo de vento em popa é fácil. Ter paz na festa é fácil. Ter paz na comemoração, ter paz quando tudo está indo de vento em popa é fácil. O Senhor está dizendo que você tem que ter paz mesmo quando as coisas não estiverem bem exteriormente. Aleluia. A palavra diz que Paulo tinha que ser levado para Roma, e ele entrou no navio e ele disse: senhores, vamos ficar por aqui porque vai vir uma grande tempestade. E eles insistiram porque tinha que levar Paulo para Roma. E então eles entram, e então vem uma grande tempestade, e o navio é sacudido de um lado para o outro, e ele bate nas rochas, e ele começa a quebrar, e aí os homens começam a gritar, e os homens dizem que não vão comer mais, e os homens ficam desesperados, e Paulo está ali, na dele, tranquilo. Tranquilo, porque Deus tinha aparecido para ele. E tinha falado para ele: toda alma que ficar aqui dentro não vai perecer. Deus falou: os que ficarem dentro do navio não vão perecer, não vão morrer. Agora, aqueles que pularem, aí já não é problema meu. Muitas vezes nós queremos pular do navio. Está quebrando. A tempestade está pegando, o vento está soprando, e nós falamos: tudo que eu quero é sair dessa situação. E o Senhor está dizendo: fica aqui dentro, por enquanto você estiver aqui dentro, eu me comprometo contigo. Passa por isso, porque você precisa passar. Enquanto você estiver passando, eu estou aqui com você. Amém? E é por isso que nós ficamos desesperados. Porque na hora da tempestade parece que a confiança vai embora. Parece que a esperança some. Parece que as coisas vão só piorar. E o ser humano tem a tendência de pensar isso, que as coisas só vão piorar. Enquanto Deus diz que o plano dele para nós é o quê? O que é o plano de Deus para nós? Paz interior. Paz. Não importa o que está acontecendo. Paz interior. Isso nos faz ganhar grandes guerras, conquistar grandes vitórias, confiar, porque só quem confia consegue ter paz interior. As coisas podem estar assim hoje, mas amanhã elas podem estar totalmente diferentes, porque meu Deus é um Deus que faz as coisas assim, ó, num piscar de olhos. Amém? Glória a Deus. O Senhor tem plano para nós, para o futuro. João 10, 27 e 28. Abram aí. João, lá no Evangelho. Amém? Pode ler, diácono. João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Vocês conhecem a Jesus? Ouve a voz dele? Então vocês não perecerão. Porque o Senhor diz que ninguém pode te arrancar das mãos dele. Ninguém. Nada. Nada pode impedir os planos dele para vocês. O futuro que ele tem para vocês. Ninguém pode arrancar. Quando nós conhecemos a voz dele, lembra o primeiro propósito? Conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a voz dele e nós seguimos a voz dele, nada e nem ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Os planos que ele tem para nós, ninguém pode arrancar. O Senhor, ele tem planos para nós no futuro. O Senhor, ele tem a nossa vida escrita. O Senhor, ele tem propósito em tudo que nós passamos. Tudo. Tudo. Desde quando nós começamos a ser formados, o Senhor, ele tem planos para nós. Olha um outro plano de Deus maravilhoso que ele tem para nós. Abra aí na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios 15.
Primeira carta aos Coríntios 15, 42 ao 44. Glória a Deus, diz assim: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se o corpo animal e é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O plano do Senhor para o nosso futuro é nos dar um corpo espiritual, um plano de glorificação. O Senhor, Ele quer que nós façamos tudo o que Ele disse até agora, porque Ele quer nos glorificar. Ele quer que nós semeamos. O que quer dizer semear, irmãos? Morrer. Ele quer que morra esse corpo nosso carnal, esse corpo que sente dor, esse corpo que sente tristeza, esse corpo que sente angústia. Ele quer que morra e Ele vai nos dar um corpo celestial. E por que Deus vai nos dar um corpo celestial? Deus vai nos dar um corpo celestial porque no futuro Ele preparou para nós uma cidade. Ele preparou para nós uma vida eterna com Ele. Ele nos espera de volta. Ele não nos colocou aqui para perecer, aqui morrer e acabou, não tem mais esperança, acabou tudo, nada valeu a pena. Não, o Senhor nos colocou aqui com todos esses propósitos, o Senhor nos colocou aqui com essa trajetória, para no final nós encontrarmos com Ele. No final nós encontrarmos com Jesus e Ele dizer: bem-vindo, benditos de meu Pai. Possuir por herança aquilo que está preparado para você desde a fundação do século. O Senhor nos espera lá no final e Ele nos espera, Ele espera nós fazermos todas essas coisas para no final Ele dizer bem-vindos e nos receber de volta. E por que muitas vezes nós temos a impressão que as coisas não cooperam? Porque nós estamos fora do plano de Deus. Nós precisamos identificar onde é que nós estamos fora. Por que nós estamos fora? É fraqueza espiritual, então nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que jejuar, nós temos que buscar de Deus. É fraqueza de propósito, então nós temos que pedir força para Deus, nós temos que pedir perseverança, nós temos que pedir coragem, porque muitas vezes nós não praticamos o propósito por falta de coragem. É falta de amor, então nós temos que pedir o amor de Jesus no nosso coração, e nós temos que amar sem medo. Qual é o problema? É falta dos frutos do Espírito. O Senhor diz que dá, é só nós buscarmos. Se as coisas não estão indo bem, se as coisas estão difíceis, começa a orar e dizer: Senhor, onde é que eu estou fora? Porque a palavra diz que se eu estiver dentro do seu propósito, todas as coisas vão contribuir para mim. Todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Onde é que eu estou fora? E o Senhor, Ele vai te revelar, eu tenho certeza. Amém? Irmãos, o Senhor não disse que nós temos que ser como Jesus enquanto nós estamos aqui. O Senhor entende que nós somos falhos, fracos, pecadores. E Ele está aqui para nos dar a mão. Ele está aqui para nos socorrer. Mas estas coisas, para estar dentro dos planos dEle para nós, somos nós que temos que buscar. Somos nós que temos que reconhecer que nós precisamos. Somos nós que temos que andar em direção a isso todo o tempo. Pedir para o Senhor nos transformar todo o tempo. Sabe o que a carne fala? Sabe o que o corpo animal fala? Você está certo, você está sempre certo. Grita, pula, exige, vai para cima, bate, faz, acontece, porque você está sempre certo. Sabe o que o corpo espiritual fala? Sabe o que o Senhor Jesus fala? Seja longânimo, perdoe, acolha, ame. É difícil? É muito difícil. Mas nós temos que buscar. Nós temos que buscar o tempo todo. Nós temos que buscar sem desistir. Nós temos que buscar para nós vivermos bem nessa terra e para nós cumprirmos toda a vontade de Jesus até que Ele venha. Para quando Ele vier, nós possamos receber o que Ele preparou para nós por herança. Amém? É esse o propósito de Deus para a sua vida. Então, a partir de hoje, você sabe o propósito de Deus para a sua vida. Ande no propósito e você vai ver todas as portas se abrirem e você vai ver todas as coisas cooperando para o seu bem. Amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Curva a sua fronte, feche os teus olhos. Converse com o Senhor nesse momento. Peça para o Senhor te ajudar a caminhar dentro dos propósitos dEle. Peça para o Senhor te dar
paciência. Peça para o Senhor te dar domínio próprio. Peça para o Senhor te dar felicidade, alegria do Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É ela que nos faz caminhar e não desistir. Peça para o Senhor te dar esperança, que a situação que está precisando mudar na sua vida vai mudar. Porque o Senhor é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar. Coloca nas mãos dele todas as suas dificuldades. Coloca nas mãos dele todas as suas dúvidas. Coloca nas mãos dele todo o seu querer para a sua vida. E pede para ele colocar você dentro do propósito, dentro dos planos dele, para que tudo contribua para o seu bem, para que você veja as coisas acontecerem, para que você veja as portas se abrindo, para que você veja as coisas dando certo, para que você veja a mão de Deus trabalhando por você, e você possa se regozijar e se alegrar no Senhor. Peça para o Senhor paz interior. Não importa o que está acontecendo lá fora, diga para o Senhor: Senhor, aqui dentro, eu quero essa paz. Eu quero essa paz que excede todo o entendimento. Eu quero essa paz que preserva a minha alma, o meu corpo, o meu espírito. Debaixo dessa palavra, diz para o Senhor: Senhor, eu quero viver exatamente dentro dos teus planos para mim. Eu quero cumprir o teu propósito na minha vida até que o Senhor venha. E quando o Senhor vier, eu quero estar pronto para ir morar com o Senhor na cidade celestial que o Senhor tem preparado para mim. Quando tudo isso passar, quando o meu corpo for semeado, quando eu receber de ti o corpo incorruptível, eu quero viver a vida eterna ao teu lado. Eu quero poder tocar o Senhor. Eu quero poder olhar nos seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Santo, Fiel, Justo e Verdadeiro. Que a cada dia, Senhor, nós possamos andar mais e mais dentro dos teus propósitos. Senhor, eu te peço que essa noite caia, Senhor, as barreiras nesse lugar. Senhor, eu te peço, Deus, que essa noite abra, Senhor, prisões nesse lugar, Pai. Prisões, ó Deus, de ego, de orgulho, Pai. Prisões, ó Deus eterno, Deus maravilhoso, de todo tipo, Senhor, de comportamento e sentimento, Pai, que nos impede de andar segundo os teus propósitos para as nossas vidas, Pai. Nós nos colocamos nas tuas mãos, colocamos o nosso corpo animal, Senhor, o nosso corpo, ó Deus eterno, carnal, que muitas vezes sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, dê-nos a temperança que nós precisamos, Senhor. Dê-nos, ó Deus eterno, a sabedoria que nós precisamos, para que possamos ser equilibrados, ó Deus, nem muito de uma coisa, nem muito de outra, mas equilibrado conforme, ó Deus, a maneira que o Senhor quer que sejamos, porque nós sabemos, ó Pai eterno, que temos também, Senhor, que ser, ó Deus, pessoas de atitude, pessoas, ó Deus eterno, produtivas, pessoas, ó Deus, que levam o teu reino, pessoas que produzem para ti, que te sirvam, Pai querido. E por isso, ó Deus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para sermos enérgicos naquilo que precisamos ser, para sermos calmos, tranquilos, Senhor, e mansos naquilo que precisamos ser, ó Deus, para sermos, ó Deus eterno, Deus maravilhoso, termos autoridade naquilo que precisamos ter autoridade, Senhor. E por outro lado, Senhor, sermos longânimos, Senhor, aonde nós temos que ser longânimos e temos paciência. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, dê-nos a sabedoria eterna, dê-nos a sabedoria do teu Santo Espírito, para que possamos viver conforme o teu querer, conforme, ó Deus eterno, o teu chamado, para que no final de tudo possamos encontrar o Senhor Jesus, possamos possuir aquela que é a nossa herança, Pai. Somos, ó Deus, fracos, falhos, pecadores, mas clamamos a ti, Senhor, nessa noite, para que diante dessa palavra, o Senhor venha dar essa sabedoria, Pai, que nós precisamos para nos comportarmos e para termos, ó Deus, a conduta e termos as atitudes, Senhor, de acordo com os teus planos e propósitos para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, ajuda, Senhor, a cada um de nós a buscarmos, ó Deus, aquilo que nos falta, para que a cada dia possamos ver, ó Deus, as tuas mãos, Senhor, estar, Senhor, trabalhando cada dia mais, ó Deus, para os nossos propósitos nessa terra, Senhor, porque nós sabemos que quando estamos vivendo os teus planos e os teus propósitos, tudo coopera, ó Pai, e as tuas bênçãos vêm, Senhor, e os teus milagres acontecem, Pai, porque quando pedimos algo de acordo com a tua vontade, o Senhor, ó Deus eterno, tem alegria em nos atender. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, e em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e amém. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.